Olá, internautas queridos da Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, é com muita tristeza no coração que eu noticio o falecimento do querido radialista Augusto Júnior. Faleceu aos 62 aninhos em Aracaju. Infelizmente, minha gente amiga, tenho que noticiar o falecimento do meu querido, grande amigo Augusto Júnior, gente, radialista, faleceu aí aos 62 anos, na madrugada desta sexta-feira, dia 18, em Aracaju. O radialista João Augusto Celestino de Assis, conhecido como Augusto Júnior, ele foi vítima, gente, de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Augusto Júnior ficou conhecido por apresentar programas populares e esportivos na Rádio Jornal, onde trabalhava há cerca de 45 anos e atualmente era diretor. Ele também era escrivão da Polícia Civil desde 1985 e estava cedido à Assembleia Legislativa de Sergipe, a ALESE. De acordo com a Rádio Jornal, Augusto Júnior passou mal e caiu no prédio onde residia, no bairro Ponto Novo. Segundo o Instituto Médico Legal, a queda foi consequência do AVC. O velório acontece no Piaf, na Rua Laranjeira, 1681, no bairro Getúlio Vargas. Já o sepultamento ocorrerá às 16 horas no cemitério Santa Isabel, no Santo Antônio, minha gente amiga. O governador Fábio Mitideri, do PSD, decretou luta oficial de 3 dias pela morte do radialista. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, também se manifestou sobre a partida do comunicador. Abre aspas, o importante nome do rádio sergipano que comandou essa emissora de expressão e contribuiu para a comunicação sergipana de maneira efetiva, fecha aspas, escreveu. A Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe emitiu uma nota, abre aspas, ele trouxe tanta luz para o nosso mundo que temos a certeza de que hoje ele ilumina o nosso céu. Sentimos muito pela sua perda, estamos orando para que Deus possa confortar o seu coração e o da família. Fecha aspas, abre aspas. Acostumados com a força do rádio, os sergipanos neste momento lembram com o saudosismo da voz marcante deste grande profissional que nos deixa hoje. A família da segurança pública, muito familiarizada com o rádio sergipano, lamenta a passagem do nosso querido Augusto Júnior, fecha aspas, disse em nota a Secretaria de Segurança Pública. Que Deus conforte os amigos, a família e os fãs. Vai com Deus, vai que o céu é teu. Me diga uma coisa, que solução teria Belivaldo Chagas para a Previdência Estadual? Olha, a Previdência, ela tem que ser tratada a partir de uma decisão que venha de cima para baixo. O que é que eu quero dizer de cima para baixo? A partir da reforma da Previdência que o país precisa fazer agora. O que nos preocupa é esta reforma a toque de caixa e pique de sino que estão querendo fazer. Infelizmente, pelo fato de não terem procurado o momento certo para fazer. O governante, para fazer uma reforma tão importante como é a reforma da Previdência, ele precisa discutir isso a partir do primeiro momento que se assume o governo e discutir com a sociedade. A reforma tem que ser feita assim agora. Vamos respeitar direitos adquiridos e ver o corte que você dá para dizer, daqui para frente é assim, o que tem aqui agora vamos preservar, porque você também não pode gerar uma insegurança na vida das pessoas. Mas é fato, está posto, é científico, não tem como negar, e que graças a Deus a população brasileira aumentou a sua expectativa de vida. É verdade. Se aumentou a expectativa de vida, você tem que corrigir mais o rumo. É mais ou menos isso que mais aposentadorias e pensões. Exatamente. Então, se você faz isso, né, num nível maior, automaticamente do Estado você também vai corrigir as imperfeições, vamos chamar assim, que tenhamos no momento, em função exatamente dessa mudança, né, da questão da idade da população, da questão da expectativa de vida. Aí você querer aplicar uma regra geral, bom, aí o cara fala, de repente, quando você diz isso, aí se essa discussão for feita lá no sul e sudeste do país, vão logo colocar, porque vocês estão querendo privilegiar o nordestino, porque o nordestino vive menos, porque o nordestino sofre mais. Não, não é isso não, você tem que buscar saber em todos os recantos do país. Vá no Paraná e procure saber. Bom, Paraná é um país rico, né? É verdade. Privilegiado. Paraná, vá lá e procure saber a turma que mexe com carvão, para ver com a expectativa de vida.
Você tem um país que tem uma extensão territorial grande e você tem situações aqui e acolá que você precisa verificar. Então, vamos ver como é que você pode dividir isso para você corrigir de acordo com a expectativa de vida que você tem, sim, por região. E você vai ter mais e menos em todas as regiões. E essa reforma da Previdência atinge também os funcionários públicos, os servidores públicos. Exatamente. Então, são ditos aí como os privilegiados. Pois é, você tem privilegiados e tem não privilegiados. Então, você tem que verificar a legislação. Muito do que está aí está posto porque a legislação permitiu, mas o que você tem que ver bem daqui para frente, em função do que nós estamos passando, até buscando os exemplos dos diversos países que estão entrando em crise por conta da Previdência. A Argentina, o pau quebrou essa semana aí, também por conta da reforma da Previdência. Sim. Veja o que aconteceu na Grécia, enfim. Então, é fato que a gente precisa de uma reforma política, que a gente precisa de uma reforma tributária, que a gente precisa de uma reforma da Previdência, ninguém pode negar isso. E quando você faz no país, automaticamente você ajusta. Mas essa que está posta aí, resolve a situação? Não resolve, até mesmo porque você apresentou um pacote de, exemplo, goela abaixo, hipoteticamente falando, um pacote de 30 itens que já está se resumindo a 5, daqui a pouco vai ter 2. Não vai ter nada. Sim, mas por quê? Porque também nós estamos vivendo um momento que temos um Congresso que não tem força para fazer uma reforma como essa, e principalmente num momento como esse. Imagina você ter que fazer uma reforma da Previdência no ano de eleição. O governo do Estado tem caixa para continuar bancando o déficit da Previdência? Em hipótese alguma, muito tempo. A Previdência arrecada hoje 40 milhões de reais para pagar uma folha de 140. 100 milhões por mês. Portanto, é um déficit de 100 milhões. É exatamente por isso que está faltando para consertar as estradas, é exatamente por isso que está faltando para melhorar a segurança. Recursos de investimento não tem. Você não tem. Você poderia ter mais recursos, por exemplo, para contratar mais policiais. Você não contrata porque você tem que pagar a Previdência. Quando o policial vai para a reserva, se você botar outro, você paga 2. Você pode até optar por não convocar de imediato um policial. Mas aí vamos ver a questão do magistério. E quando você aposenta um professor, que de imediato você tem que convocar outro, porque você não tem sobra de professor, de repente fazer até um concurso, o Estado vai pagar 2. Um que foi para a Previdência e outro que ele tem que colocar. Se você não tiver professor, você não encerra o ano letivo. E você prejudica a vida dos alunos. E aí, como é que vai ser? É exatamente isso. O governo vai tomar outro empréstimo? Veja, para continuar bancando. O governo nunca tomou empréstimo para bancar a Previdência. Ele tem tirado dos seus próprios recursos. O que aconteceu recentemente com a questão da fusão de fundos, né, foi o quê? Você tinha um fundo superavitário e um deficitário, o superavitário por conta dos servidores públicos recentes, e você tinha ali uma contribuição desses servidores recentes da ordem de aproximadamente 12 milhões por mês, que ia para o fundo novo, vamos chamar aqui de fundo novo para ficar fácil a compreensão. Enquanto isso, você tinha que estar tirando dinheiro do Tesouro para pagar os aposentados do Estado fundado. Então, quando você faz a fusão, esse pessoal que contribui agora serve para pagar. Só que você tem que pensar no futuro. Isso tem que ser para resolver coisas de imediato. E ainda assim, o governo usou só menos da metade. Exatamente. Dinheiro, porque o resto está aplicado. O resto está aplicado, você não pode utilizar ainda. Então, o que é que tem que ser feito? Aí tem que estudar para a gente ver a questão. Bom, tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e que foi aprovado a semana passada no Senado. Sim. Deverá seguir para a Câmara dos Deputados. O que é isso? Trata-se da securitização das dívidas. O que é securitização de dívidas? O Estado hoje tem dívidas a receber da ordem de aproximadamente 700 milhões de reais. E não consegue receber. Vai para a justiça, vai para lá e para tal. Tem o que se chama dívida podre, tem o que se chama dívida boa, enfim. Com esse processo de securitização que interessa a todos os estados do país, uma determinada instituição financeira, de repente, demonstra interesse. No mínimo, ela compra essa dívida por 10% do que representa. Sim. Com na mão do Estado, passa 200 anos e não recebe. Mas se você repassar essa dívida para a instituição que apresenta interesse, ela recebe. E se ela pagar 10% disso, você tem 700 milhões de reais. Estou falando exemplo hipotético. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, vai se avaliar primeiro a qualidade da dívida. Dependendo da qualidade da dívida, daquela que realmente é possível de receber, quando é com a instituição é mais fácil, anda assim, mais ligeiro, enfim, você pega essa dívida e vamos admitir que você conseguisse aí 700 milhões de reais. Qual tem que ser o compromisso de qualquer governante que esteja no plantão? Esse dinheiro todo para a Previdência. Sim. Você precisa criar fundo.
todo ativo do Estado que você vier a se desfazer. Vai Previdência, vai aplicando para render. Se falou aí na possibilidade de privatização do Brasil. Estou dizendo, se falou na possibilidade. Ninguém está falando mas que vai ter privatização. Isso parou, deixou de discutir, ninguém está discutindo mais isso. Mas se isso viesse a se realizar, repare como é que eu estou aplicando o verbo. Se isso viesse a se aplicar, que não vai, que já parou, não se discute mais isso, mas o que é que teria que fazer com esse dinheiro? Botar ele todo na Previdência. Lá atrás, aí vamos para uma passada lá atrás, quando venderam a energia, se aquele dinheiro tivesse ido todo para a Previdência, não estava acontecendo o que está aqui acontecendo hoje. Isso significa o quê? Você tem que estar fazendo sempre cálculo atuarial para saber o que será a Previdência daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E não fizeram isso. Como não fizeram o dever de casa, um dia explodiu no colo de quem? Do governador Jackson. Deixa eu dar uma informação aqui. O deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, 86 anos, chegou às 8 horas e 54 minutos desta quarta-feira à sede da Polícia Federal de São Paulo para se entregar e acatar a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que determinou que o político comece a cumprir pena em regime fechado. Cerca de 30 minutos antes, Maluf deixou sua casa nos Jardins, bairro Nobre da zona oeste de São Paulo, pelo portão principal em um carro com vários vidros pretos. Maluf então está na cadeia, aos 86 anos, de volta à cadeia Paulo Azul. O Brasil está sendo passado a limpo, viu? Esse negócio de Maluf é uma coisa que roda não sei quantos anos, né? É verdade. Eu vou a um rápido intervalo e volto com as últimas perguntas ao pré-candidato Belivaldo Chagas. Quer saber aqui na nota, senhora? Sabia que agora com a nota da gente, além de concorrer a prêmios de até R$100 mil, você também pode